A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós agora e para todo sempre. Amém. Conforme já foi anunciado, o texto base da nossa mensagem é o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43, embora as outras passagens também estão servindo de apoio à nossa meditação. Saúdo a todos em nome do Salvador Jesus, que é o nosso caminho, verdade e vida. Também saúdo a todos aqueles que estão nos acompanhando nas nossas transmissões via as redes sociais. Um abraço da Congregação Concórdia, de seus pastores e família, bem como de toda a família concordiana. Queridos irmãos e irmãs na fé, em Jesus, o nosso único Salvador. O Salmo 30, Davi, neste salmo, ele agradece a Deus pela libertação recebida, justamente quando ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos e estava correndo perigo de morte. Ele exalta o imenso amor de Deus, capaz de dar segurança ao solitário, ao desesperado e transformar o choro em alegria. E conclui que a vida recebida e guardada pelo Deus eterno é motivo de dar graças a Deus e louvor para todos aqueles que realmente confiam na ajuda e na proteção de seu Deus. Já o profeta Jeremias, em Lamentações, ele mostra a relação vertical do ser humano com o seu Deus. E em meio às muitas tribulações que o povo estava enfrentando, o profeta busca forças no seu Senhor, este Senhor que renova a sua esperança e dá aquela confiança de que um dia haverá restauração e liberdade. É a promessa contínua da bondade de Deus que se renova todas as manhãs. E com isso ele incentiva a cada um de nós esperar nas misericórdias do Senhor. Já o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele expõe a relação horizontal do ser humano para com o seu próximo, para com o seu semelhante. E ele afirma que a solidariedade é uma consequência do primeiro amor que vem de nossa relação vertical com Deus. Pois certamente um coração agradecido irá sempre partilhar com os seus irmãos, não por mandamento e nem por ordem, mas movido pelo amor. E ele cita o procedimento dos macedônios para com os necessitados lá da Judéia como um referencial, não só para os cristãos de Corinto, mas também para os cristãos de hoje. E finalmente o Evangelho de Marcos nos coloca perante duas ocorrências de sofrimento, de medo e de fé. E nos mostra que em ambas o Senhor Jesus, o Senhor da vida e da morte, manteve o controle sobre toda a situação. Como já foi dito no início pelo pastor Mateus, estes relatos bíblicos, entre outros, eles demonstram consoladoras verdades, ilustram atitudes para superar o sofrimento e encontrar restauração, e ensinam e comprovam que a busca pelo auxílio do Senhor Deus na hora da aflição, com certeza traz consigo bênçãos
surpreendentes. Foi o que Davi, Jeremias, Paulo, Marcos e tantos outros experimentaram, viveram e testemunharam. Mas nós vamos nos concentrar mais agora no Evangelho do dia. Vimos que Marcos começa com uma história, interrompe esta história com outra história e termina referindo-se à primeira. E mostra que ambas as histórias estão relacionadas. A primeira mostra um chefe da sinagoga, de nome Jairo. Era um homem ilustre, muito bem na vida, mas que se tornara um homem sofrido, desesperado, porque a sua filha adolescente, ela estava em estado terminal. A segunda história é a de uma mulher que sofria há 12 anos com uma hemorragia, doença que, além das terríveis dores e do deprimente desconforto, a impedia de conviver e de adorar no templo, bem como também era considerada impura, e quem a tocasse também seria considerado imundo. Desespero, enfermidades, doenças, morte, humilhação. É um glossário que também para nós é bem conhecido, pois hoje igualmente nos deparamos com ocorrências semelhantes àquela de Jairo e também parecidas com a daquela mulher anônima. Então perguntamos: como vamos agir e qual é a nossa atitude diante destas situações agoniantes? Vejamos o que o Evangelho nos ensina e nos estimula nesta manhã. Nós temos aí um pai tremendamente aflito, sendo testado na sua fé, por vezes seguidas na vida. O seu amor e a sua dor pela filha o levam a reconhecer que sem Deus nada será feito. E plenamente convencido do poder da cura do Salvador, Jairo joga-se aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: Jesus, a minha filha está morrendo, venha comigo, ponha as suas mãos sobre ela, para que ela sare e viva. E Jesus foi. No entanto, surgiu um imprevisto. Imaginemo-nos junto deste pai. Jairo joga-se aos pés de Jesus e pede-lhe por socorro para sua filha de 12 anos, já desenganada pelos médicos da época. Sua única esperança é Jesus, este que é apontado como o Salvador e como o Senhor sobre a vida e sobre a morte. E Jesus não dá uma resposta de que ele iria ou não iria ajudar. Ele simplesmente vai. No caminho para a casa de Jairo, Jesus é rodeado por uma grande multidão e se atrasa. E aí ainda uma mulher desesperada chega por trás de Jesus, toca na sua capa, pois ela pensava: se eu apenas tocar na capa dele, eu serei curada. O Evangelho de Marcos nos mostra algumas mulheres exemplares no caminho de Jesus. E esta
é uma especial, pois realmente ela é um exemplo de fé, e nós nem sabemos o nome dela. 12 anos sofrendo com uma hemorragia uterina, e por isso ela era considerada imunda pelas leis dos rabinos. Já tinha sido excluída lá do templo, já tinha também sido desprezada na vida social, proibida de tocar nas pessoas e de ser tocada por elas. Entretanto, ela se torna um modelo de fé. Mesmo sendo frágil, ela foi se esgueirando por entre as pessoas e a multidão, e por um rápido momento e gesto, ela agarrou no manto de Jesus, que imediatamente se virou, não pela pressão da mão dela, mas pela força da sua fé. Jesus percebeu e sentiu que dele havia saído o poder. É que o poder de Jesus fluíra para aquela mulher enferma, e no mesmo instante ela sentiu-se curada. Com medo de ser repreendida pela sua ousada atitude, ela atira-se aos pés de Jesus e conta-lhe toda a sua vida. E então o Salvador lhe diz: minha filha, você sarou porque você teve fé. Vá em paz. Você está livre do seu sofrimento. Mas com todas estas intervenções na caminhada para a casa de Jairo, sem dúvida alguma a aflição daquele pai, podemos imaginar que deveria ter aumentado tremendamente, e agora ficou ainda pior. Porque assim que Jesus terminou os elogios para com aquela mulher, que sofrera durante 12 anos, Jairo recebe a trágica notícia de que a sua menina, a sua filha, falecera. Os seus empregados lhe disseram: Senhor Jairo, a menina morreu. Não aborreça mais o mestre. Mas felizmente Jesus estava ali junto, ouviu isso e de imediato falou para Jairo: Jairo, não tenha medo, tenha fé. Jesus o conforta e o encoraja, incentivando-o a continuar crendo e mantendo-se forte na sua fé e confiança na ajuda do Senhor. Que poderoso conselho! Que maravilha! Em meio a um sentimento de impotência, de medo e de luto, pois a fé lança fora esse medo. Foi pela fé que aquela mulher teve coragem de enfrentar a multidão e se aproximar e tocar em Jesus. A fé sempre faz bem e nos enche de novas esperanças, por mais adversas que possam ser as condições da nossa vida e por mais severos que sejam os limites impostos no dia a dia do nosso viver. O medo nos paralisa, mas a fé nos mobiliza. O medo muitas vezes nos acovarda, mas a fé em Jesus nos encoraja. O medo nos mata, mas a fé no Senhor nos dá vida e vida nova. Bom, finalmente Jesus, Tiago, Pedro e João chegam na casa de Jairo. Diz Marcos que encontram tudo muito agitado. E quando Jesus ainda falou: a menina não morreu, ela está dormindo, escutam-se risos e deboches lá no recinto, demonstrando que estas pessoas não tinham compreendido aquela parábola do reino anunciada por Jesus.
dormir, morrer, em hebraico são verbos análogos, semelhantes, assim como levantar-se e ressuscitar. E mais ainda do que isso, mortos estão todos aqueles que, mesmo vivos, perderam a esperança e a fé na vida. Assim como vivos estarão sempre todos aqueles que, mesmo sofrendo sob os imperativos das dores e da morte, crerem com todo o seu coração no Senhor da vida, que ressuscitado haverá também de ressuscitar a todos. Jesus então ordena que saiam da casa. Convida apenas os 3 discípulos e os pais da menina para que permaneçam com ele no quarto. E ele pega a menina em seus braços e convida a levantar-se. No mesmo instante, a menina se levantou. Esta menina, que tinha 12 anos, começa imediatamente a andar. 12 anos, exatamente o tempo que aquela mulher padecera naquela terrível doença. 12 anos, num ciclo de vida que se convertia em morte devido ao sangramento contínuo. Agora aqui, um ciclo de morte que se abre para uma nova vida na adolescência. Uma se encontra com Jesus na maturidade da sua vida. A outra se encontra com Jesus no início da sua juventude. Comum às duas é o toque de Jesus. O toque de Jesus que lhes devolve uma vida plena e feliz. Ambas não têm nome citado no Evangelho. Podemos até dar-lhes os nossos nomes. Porém, antes de fazermos isto, é bom que cada um de nós se pergunte a si mesmo: e a minha fé? Como ela está? Meus ouvintes, a Bíblia Sagrada nos mostra muitos casos sobre os quais o poder de Deus se manifesta. E aqui temos mais 2 casos especiais. Um pai que intercede pela filha, convicto de que somente Jesus é que pode ajudá-la, impondo-lhe as suas poderosas mãos para que a menina seja curada e salva. E uma mulher enferma que vence muitas barreiras para se aproximar do seu Mestre e Salvador, confiante de que um simples toque nas vestes de Jesus lhe salvaria a vida. Humanamente, estas curas seriam totalmente impossíveis. Porém, pela fé em Jesus, elas se tornaram possíveis. Ambos foram contemplados e ouviram da boca do próprio Salvador e bom pastor Jesus, dizendo-lhes: minha filha, você sarou porque você teve fé. Jairo, não tenha medo, tenha fé. Não há dúvida, queridos ouvintes, a palavra do nosso Salvador Jesus tem poder. Quando Jesus ordena, o surdo ouve, o cego vê, o coxo anda, o mudo fala. Quando Jesus tem poder, o vento se acalma e as águas do mar se aquietam. Quando Jesus ordena, Satanás e seus comparsas se afastam de nós cristãos. Quando Jesus ordenou: olhem para as minhas mãos e olhem para os meus pés, vejam que sou eu mesmo, toquem em mim e vocês vão crer. Os seus discípulos receberam a comprovação
da veracidade daquelas palavras que Jesus pronunciou primeiramente para Marta, dizendo-lhe: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Quando Jesus ordena, as suas bênçãos surpreendentes também acontecerão na nossa vida. Queira Deus que nós possamos sair daqui, mais uma vez, encorajados a viver a nossa vida diária, bravamente, mostrando e testemunhando da nossa fé neste único Salvador que temos, que é Jesus, o bom pastor. Esta fé não é ver para crer. Esta fé é crer para ver o impossível acontecer. Nós sabemos que Jesus Cristo tem em seu poder e em suas mãos a nossa vida, tanto aqui neste mundo, quanto a nossa vida também na eternidade. E Ele sempre quer nos socorrer. Ele sempre está à disposição de nos ajudar. Todos aqueles que, arrependidos de seus pecados, nele então buscam o perdão e a salvação, também haverão de ouvir: filho, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Filho, filha, não tenha medo, tenha fé. Amém. E a paz de Deus, que excede todo o humano entendimento, guarda todos nós na vida e na morte, herdeiros da bem-aventurança eterna. Por Jesus. Amém.